Na última aula aprendemos a criar parentescos entre os objetos. Agora que sabemos como fazer isso, vamos aprender a duplicar automaticamente um objeto com base no seu parentesco. Podemos usar a malha de um objeto, ou seja, a sua geometria, para ser a base de duplicação de um segundo objeto. A geometria servirá como um layout para o posicionamento das duplicatas. Pressionando Shift A, adicione o objeto Grid na visão 3D. O novo objeto foi adicionado, mas por estar na mesma posição que o cubo inicial, não dá para enxergá-lo direito. Pressione a tecla S para escaloná-lo, tornando-o bem extenso. Com o novo objeto selecionado, vá para a janela de Propriedades e entre na aba Object. Na seção Display, existem várias opções para configurar a exibição do objeto na visão 3D. Por padrão, estão todas desativadas. Vamos ativar duas opções: Wire, para exibir as linhas de geometria do objeto, e Draw All Edges, para que todas as linhas sejam exibidas. Agora, o objeto Grid é mostrado com sua estrutura geométrica. Isso é importante para entendermos o que vai acontecer na duplicação automática. Vamos aproveitar e renomear o objeto para Base. Selecione o objeto Cube e na mesma seção Display, ative a opção X-Ray. Esta opção exibirá o cubo sempre à frente de tudo, como se fosse um raio-x. Aproveite também para renomear o cubo para Matriz, fazendo o parentesco. O segundo passo é fazer o objeto Matriz ser o filho do objeto Base. Segurando a tecla Shift, clique com o botão direito do mouse na matriz e depois na base. Assim, o objeto base será o objeto ativo. Em seguida, pressione Ctrl P e aplique o parentesco com a opção Object, fazendo a duplicação automática. Selecione o objeto base e na janela de Propriedades, clique na aba Object. Na seção Duplication, se encontram as opções de duplicação automática. Por padrão, a opção None está ativada. Duas opções nos interessam agora: Vertex e Faces. Ative o botão Faces. Em cada célula do objeto base foi criada uma duplicata da matriz. Clicando sobre o objeto Matriz e fazendo qualquer operação de manipulação nele, todas as duplicatas serão manipuladas também. Por padrão, o objeto é duplicado com uma proporção relativa em relação ao seu pai. Para enxergar esse comportamento, pressione a tecla 7 do teclado numérico para posicionar a visão 3D no ângulo de visão top. Mude também a apresentação para o modo ortográfico, pressionando a tecla 5 do teclado numérico. Perceba que o tamanho do objeto matriz em relação ao objeto base está na mesma proporção que as duplicatas em relação às células. Ainda na seção Duplication, note a presença de uma opção chamada Scale. Ativando essa opção, podemos controlar a proporção da duplicata dentro de cada célula, bastando especificar um valor manualmente. Duplicando com base nos vértices. Conhecemos os vértices na aula anterior. Ativando o botão Vértice, a duplicação usará como referência os vértices do objeto base. A diferença é que o objeto matriz é duplicado usando o seu tamanho real. Clique no objeto matriz e diminua o tamanho dele para enxergar seu posicionamento no objeto base. Perceba que para cada vértice do objeto base foi criada uma duplicata. Clicando novamente no objeto base, note que abaixo do botão Vértice existe uma opção chamada Rotation. Ativando-a, verá que nada acontece. Para que serve essa opção afinal? Ativando a opção Rotation, as duplicatas vão ser rotacionadas de acordo com a superfície do objeto pai.
Em outras palavras, as duplicatas do objeto matriz serão rotacionadas de acordo com a superfície do objeto base. Aqui está o problema, pois o objeto base é plano. Para entender essa rotação, precisamos entortar um pouco o objeto base. Antes de mais nada, certifique-se de manter a opção Rotation desativada por enquanto. Com o objeto base selecionado, entre na aba Modifiers. No menu Add Modifier, selecione a opção Simple Deform. Clique na opção Axis Origin. No menu estão os objetos encontrados na cena. Selecione o objeto Camera. Pronto, agora o objeto base se tornou uma onda. Voltando para a aba Object, ative a opção Rotation. As duplicatas agora são rotacionadas de acordo com a superfície ondulada, acompanhando o formato do objeto base. Nesta aula aprendemos que é possível duplicar um objeto com base na geometria de outro objeto. Duplicamos objetos para cada célula de um objeto 3D. Personalizamos a proporção das duplicatas. Duplicamos objetos para cada vértice de um objeto 3D. E adicionamos um ajuste para que as duplicatas se rotacionem automaticamente.